Story of King Tube, the Electronic Genius that Invented Dub Reggae. Tubbs é um cara que construiu amplificadores, reparou qualquer coisa eletrônica, construiu qualquer coisa eletrônica. Mas Tubbs era um gênio em gravar, com efeitos, sabe? Tubbs era um cara assim. Olá a todos, bem-vindos de novo no nosso canal. Compartilhe, comente, curte, dê o like e se inscreva. Se você já ouviu instrumentos parecidos com o que foi tocado no clipe que você acabou de assistir dos caras dançando na dança do sistema de som, então significa que você ouviu a criação captivante do grande Osborne Rudock, aka King Tube. Esse produtor legendário, engenheiro eletrônico e criador de um dos subgêneros da música do reggae, que agora conhecemos como dub reggae ou simplesmente dub. Em breve, dub é a infância eletrônica do reggae de origem e é, essencialmente, remixar instrumentos de trachas existentes, instalando vozes e adicionando efeitos especiais, como ecos, reverbs e delays. A incrível criação de King Tube não apenas levou a música do reggae às suas próprias fundações, mas é muito importante notar que dub realmente formou o template para a música eletrônica desde os anos 70, com o DNA dub no coração de hip hop, música de casa, techno, música de dança eletrônica e subgêneros como dubstep. Eu acho que a importância de King Tube na música do reggae é criminalmente mal reportada. Este gênio de um homem não era sempre um produtor, no sentido convencional, mas mais um engenheiro de mixagem de estúdio por excelência. Seus talentos arrogantes o veriam elevar o papel de mixar, de uma forma puramente funcional para uma forma de arte super criativa e transformaria a consola de mixagem de seu uso de default para um instrumento poderoso. Enquanto os produtores na Jamaica são um dos grupos mais criticados na cena do reggae, é quase impossível encontrar alguém que tenha uma palavra ruim para dizer sobre King Tube, o Dub Master. Ele não apenas ajudou a criar alguns dos melhores performadores na história do reggae, mas também ofereceria sua magia aos seus aprendizes, alguns dos quais seriam os melhores produtores na história da música do reggae, antes de ser tirado deste mundo em circunstâncias cruéis. Sua influência é simplesmente irreal e precisa ser falada. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em King Tube, o gênio eletrônico que criou o dub. Osborne Rudock nasceu em 28 de janeiro de 1941 e cresceu em Holborn Street em Downtown Kingston com seus 3 irmãos e uma irmã. Mas no início dos anos 50, ele se mudou com sua mãe para 18 Dromile Avenue na região de Penwood na área do Waterhouse, um lugar que ele chamaria de casa para o resto da vida. E era no Waterhouse que ele foi nomeado Tube, porque sua mãe era uma grande admiradora do então presidente liberiano, Sir William Tubeman. Ele era um garoto incrivelmente brilhante com um nível incrível de interesse em eletrônica. Seu amor por equipamentos e como funcionavam o levou ele a estudar eletrônica no Colégio de Arte, Ciência e Tecnologia em Downtown Kingston. Mas isso não era o suficiente para o jovem Tube, pois seus credenciais de geek estavam a ser mais forçados por vários cursos de correspondência que ele tomaria de várias instituições no ZEUA, depois de pagar seu diploma. Seu hobby favorito era construir rádios de partes descartadas que ele salvaria de bagunças e logo depois o adolescente abriu uma loja de reparação de eletrônica. Ele começou a preparar rádios, televisões e outras aplicações de casa e em pouco tempo começou a construir amplificadores para os vários operadores de sistema de som cuja popularidade estava literalmente explodindo. Tube construiu tantos sistemas de som que no meio dos anos 70 ele foi estimado a ter construído mais de 2/3 do equipamento de sistema de som na Jamaica. Em 1958, em apenas 17 anos, ele estabeleceu um para si mesmo, que ele chamaria King Tube's Hometown Hi-Fi e isso tornou-se o seu primeiro emprego no negócio de música, que ele transformaria e revolucionaria com o seu som irresistível. Ele nunca tentou entrar no negócio de sistema de som de forma maior e estava contente de apenas tocar em locais em sua área de Waterhouse, mas a qualidade de som incrível que Tube's Hometown Hi-Fi trouxe à mesa foi um delírio puro para seus escutadores e a popularidade desse negócio se esvaiu em pouco tempo. Tube ficaria reverido como um gênio tecnológico e de sistema de som em sua vizinhança e essa fama atrairia a adoração de um garoto de 10 anos chamado Lloyd James. Esse garoto também morava em Dominique Avenue e tinha um interesse em eletrônicos e
Tube levaria esse garoto em sua espada e fazê-lo um aprendiz. Primeiramente como um técnico eletrônico e depois engenheiro de estúdio e produtor que eventualmente iria se chamar Prince Jammy e eventualmente uma legenda em suas próprias letras. Quando as décadas de 1960 se desenvolveram, Tube construiria seu próprio transmissor de rádio e começou a dirigir uma estação de rádio pirata que se especializava em jogar cigarro, que explodiu em popularidade no começo daquela década, mas ele iria acabar rapidamente. Quando as autoridades jamaicanas dispararam um time de força de tarefas de soldados e um detetive de polícia de crack para encontrar a fonte. Aparentemente, a frequência de transmissão era tão poderosa que afetava o sinal de transmissão do governo jamaicano e ele iria redivertir sua atenção para os negócios de restauração, construção de amplificador e negócios de sistema de som. E em pouco tempo, um encontro de chance levaria seu sistema de som de uma roupa de casa de água decente a uma sensação nacional. Uma noite em 1967, King Tube estava caminhando pela rua onde um sistema de som chamado Sir George The Atomic estava tocando. Havia muitos sistemas de som em toda Kingston, mas o que chamou a atenção de Tube naquela noite foi a incrível performação do DJ da roupa que estava queimando fogo no microfone. Ele iria para aquela dança e aproximaria o jovem Toaster. O nome dele era Howard Beckford, mas foi chamado por Yoroi e o convidou para vir ver seu sistema de som na casa de água. Yoroi o obrigou e voltou para ver o que estava acontecendo e quando ouviu o poderoso som de alta qualidade, ele imediatamente se ligou para se juntar ao sistema de som como DJ de casa. Yoroi super habilidade de Toaster, caracterizado pelo seu tempo experto, o seu sonorismo, as letras e o suporte ao rival, ajudou a propagar esse sistema de som da casa de água em si, em toda Kingston e na verdade toda Jamaica em si. Mas em 1968, o gênio de Tube mudou totalmente o jogo e mudou tudo para um novo nível. Naquela época, eles estavam trabalhando para o produtor Duke Reed de Fraser Isle Records, criando versões instrumentais de músicas existentes. O trabalho de Tube era simplesmente usar os faders nas consolas de mistura para remover os vocais nessas músicas, mas seu sonorismo eletrônico o ajudou a adicionar efeitos de som, como ecos de partes dos vocais, reverbs e delays, efetivamente usando a consola de mistura como um tipo de instrumento. Ele amava como soava e decidiu introduzir esses efeitos na música que ele tocava no sistema de som, utilizando seu único amplificador Chroma Fronted em todos os lugares que ele testou esse sistema de som. O público simplesmente se esqueceu e começou a seguir o sistema de som em todos os lugares que ele tocava na Jamaica. Agora, combina o brilhante tostando de Yoroi com essa inovação incrível e o que você obtém é uma batalha musical feita no céu. E foi com Tube's Hometown Hi-Fi que Yoroi se tornou um nacional e eventualmente um super estrela global. Em 1971, Tube, havendo conquistado a cena do sistema de som, tomou o próximo passo na evolução como uma força musical, quando ele decidiu abrir um estúdio de mistura de sua própria. O produtor Bonnie Lee ajudou a adquirir uma mesa de mistura de 4 tracos do estúdio popular Dynamic Sound. Essa mesa de mistura em questão era uma peça antiga e obsoleta de equipamentos, mas Tube, fazendo o que fez de melhor, mudou e tornou-a uma ferramenta poderosa através da qual ele criaria um novo subgênero de música reggae. A cada vez que Tube recebia um cliente que precisasse de uma versão instrumental, ele lançaria sua inovação de delays, reverbs e ecos para seus delícios incríveis. E em pouco tempo, praticamente todos os produtores independentes na Jamaica batiam à porta do estúdio de Tube para obter o seu próprio dinheiro por meio dos tratamentos de Tube. Foi o som de Tube que ajudou a fazer esses jovens produtores superestrelas e legendas. Alguns desses homens incluíram Nene The Observer, Lee Scratch Perry, Yabiu e Augustus Pablo. E todo o Jamaica recebia a introdução para a música de Tube, quando Tube ligou as estações de rádio por 1 hora, durante a qual ele só tocava a música de Tube e se tornou uma ilha inteira. E em pouco tempo, Tube cairia em fogo em todo o Jamaica e, sem dizer nada, o estilo explodiu em popularidade. E no meio dos anos 70, as trachas de Tube e até os álbuns
álbuns de Tube estavam em enorme demanda no exterior. Enquanto as fortunas do estúdio e das nuvens de Tube continuaram crescendo, ele mudaria o estúdio para incluir as instalações de gravação e empregou um número de engenheiros de som, e esses jovens gatos incluíram Pat Kelly e o grande Philip Smart, que trabalhou com Tube por apenas 2 anos antes de se mudar para Nova York em 1973 e se tornaria uma das forças massivas que faria o Big Apple entre os primeiros lugares na América para ter sua própria cena de reggae, não a mencionar o príncipe Jamie, que se mudou para o Canadá há alguns anos antes, mas voltaria para o Jamaica em 1976 para se unir ao estúdio de Tube e se tornar o cara da mão direita dele. E no fim dos anos 70, Tube tomaria uma apologia adolescente chamada Ogton Brown, ou seja, cientista, que, como Tube, também se tornaria um produtor legendário. É quase impossível listar todos os artistas que receberam um grande aumento da mágica de Tube's Dub, mas o tipo de Johnny Clark, Delroy Wilson e Lin-Manuel Thompson se lembram rapidamente. A mistura de Tube's Dub é ubiquitosa e há muito para listar, mas eu diria que sua mais famosa e signatória masterpiece de Dub é a incrível canção chamada King Tube Meets Rockers Uptown, que apresenta Augustus Pablo, uma canção fenomenal que é Dub 101 e até foi listada no número 266 na lista do Rolling Stone Magazine das 500 canções maiores de todos os tempos. Essa incrível canção foi apoiada pela voz biônica de Jacob Miller, a melodia assombrante de Augustus Pablo e a bateria explosiva de Carlton Barré. E eu deixei um link para essa canção na seção de descrição para você aproveitar depois de assistir esse vídeo. E em pouco tempo, produtores como Lee Scratch Perry estavam criando suas próprias versões de Dub e naquela época foi espalhada em toda a Jamaica e finalmente aos produtores de reggae em todo o mundo. E se tornou tão popular, que solidificou o status do som como um subgênero de reggae junto com dancehall e lovers rock. No início dos anos 80, King Tube construiu um estúdio de arte em sua vizinhança em Waterhouse e se focou em construir uma dinastia com os jovens engenheiros que flutuaram em seu estabelecimento, todos esperando ser o próximo Jamie ou cientista. Mas infelizmente, em 1º de fevereiro de 1989, King Tube havia voltado do estúdio e estava parado fora de casa em Duhaney Park, quando foi aproximado por uma armadilha. Aquele criminal pegou seu dinheiro, roupa e arma de fogo licenciada antes de levar a vida com um só tiro. Uma tragédia terrível que deixou o reggae e na verdade a Jamaica em choque e foi outro chapéu terrível na epidemia de violência que tem reclamado tantas vidas na Jamaica por anos. O assassinato nunca foi encontrado, mas eu personalmente acredito que alguém conheceu o horário. A morte de King Tube foi uma explosão mortal para o mundo do reggae, como um homem cuja vida foi tomada foi de fato um gênio e uma instituição jamaica que foi amada por todos. Aquele assassino pegou sua vida, mas o subgênero da música do reggae que ele inventou vive em grande tempo e o impacto da música dublada em outros gêneros como techno, house, hip hop e música de dança eletrônica é realmente imortal. Ele não está mais conosco, mas continuaremos a ouvir o gênio de King Tube até o fim do tempo. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Por favor, deixe um like, inscreva-se e até a próxima. Tchau. And is essentially remixing instrumentals of existing tracks, stripping down vocals, and adding special effects.